Em Istambul, nada permanece enterrado por muito tempo. Essa frase me perseguiu durante anos, como uma maldição sussurrada nos becos silenciosos da cidade que nunca dorme. Istambul, onde o Oriente beija o Ocidente sob um céu carregado de história e promessas esquecidas. Ali, entre os minaretes que cortam o céu e os mercados onde o cheiro de especiaria se mistura ao das rosas secas, eu fui criada com uma verdade inquestionável: mulheres não escolhem. Elas obedecem. A casa da minha família ficava em Fatih, um bairro antigo, com ruelas estreitas de paralelepípedo e fachadas de pedra úmida. Dentro daquelas paredes de estuque, revestidas com tapetes herdados de gerações e quadros que retratavam nossos ancestrais, o passado não era apenas lembrado, ele era uma prisão. Naquela noite, a chuva tamborilava contra os vitrais da sala principal como dedos impacientes. Meus pais estavam sentados no divã azul marinho, um silêncio cerimonial pairava sobre a sala. A luz das velas tremeluzia, projetando sombras ondulantes nas tapeçarias e nos olhos de minha mãe, olhos frios, determinados, como se ela mesma fosse parte de uma tradição que exigia sacrifício. Foi então que ele disse: "Se você fugir desse casamento, nunca mais pisa nesta casa." A frase caiu como um chicote no chão de mármore. Cada palavra gravada a fogo em minha pele. Eu senti o ar ser arrancado dos meus pulmões. Olhei para meu pai. Ele nem piscou. A decisão já estava tomada. Seria prometida a um desconhecido. Segundo as tradições da nossa linhagem, o casamento era um acordo entre famílias, não entre corações. Meus bisavós vieram do interior da Capadócia. Ali, honrar a palavra dada era sagrado. O casamento não era apenas uma união. Era um selo. Uma aliança entre clãs. Eu, filha única, herdeira do nome de uma família antiga e respeitada, seria entregue a um homem que eu nunca vi. Um empresário, disseram. Discreto, de poucas palavras. Mas poderoso. Muito mais do que deixavam transparecer. Mas quando ouvi seu nome, o mundo parou. Keren Demir. Esse nome era uma ferida aberta. Porque Keren era irmão de Amir. O único homem que eu amei. E que desapareceu da minha vida sem explicação. Amir, meu primeiro amor. Meu pecado. Meu segredo mais sombrio. Conheci Amir em um verão escaldante, aos pés da Torre de Gálata, quando me escondi do mundo para desenhar. Ele apareceu como uma rajada de vento, de olhos intensos e alma inquieta. Me mostrou uma Istambul que eu nunca conheci, os becos com cafés escondidos, as noites no Bósforo sob a luz prateada das mesquitas, os segredos da alma otomana escondida sob o concreto da modernidade. Fizemos promessas sob os sinos da Igreja Ortodoxa no bairro de Balat. Promessas de fugir juntos. De rasgar a tradição. De viver por amor. Mas um dia ele sumiu. Como se nunca tivesse existido. Nenhuma carta. Nenhuma explicação. Meu coração morreu um pouco naquela manhã, quando esperei por ele no cais de Uskudar, e ele não apareceu. Agora, anos depois, eu seria dada ao irmão dele. Um homem com os mesmos olhos, o mesmo sangue. Mas com algo mais, um segredo que todos pareciam temer. Keren não vivia em Fatih. Nem em Istambul. Ele morava nas colinas de Bebe, em uma mansão cercada por altos muros e guardiões silenciosos. Um mundo oposto ao meu. Mas, estranhamente, conectado. No dia seguinte à imposição, acordei com o chamado do Ezan, a oração matinal ecoando pelos alto-falantes da mesquita próxima. As janelas de madeira estavam entreabertas, deixando o aroma de pão fresco e café turco invadir o quarto. Mas nada daquilo trazia paz. Minha avó materna, a única que ousava desafiar meu pai com palavras suaves, me chamou no jardim dos limoeiros. Seu chale bordado cobria os cabelos prateados. Ela segurou minha mão com força. Às vezes, o destino amarra dois corações por linhas invisíveis, sussurrou. Mesmo que um deles esteja quebrado. Ela sabia. De alguma forma, ela sempre soube de Amir.
Passei o dia com os preparativos. Mediram meu corpo para os vestidos cerimoniais. Escolheram tecidos de seda bordada em ouro e azul profundo, vindos de Bursa. As mulheres da vizinhança vinham trazer bençãos, cantar canções antigas de noivado, enquanto eu sorria com os lábios, mas gritava com os olhos. Naquela noite, sozinha, caminhei pelo bairro, meus passos guiados pelo som distante de um ney, a flauta turca melancólica que chorava em algum lugar entre as pedras da cidade. Fui até o bazar das especiarias. Cada cheiro era uma lembrança: cardamomo, cravo, hortelã seca. Tudo me trazia de volta a ele. E então, vi um envelope. Sem nome. Sem endereço. Apenas um símbolo. O mesmo que Amir costumava desenhar em meus cadernos, um olho de ansá entrelaçado com uma tulipa. Meus dedos tremiam quando abri. Keren sabe. Ele sempre soube. Mas há mais do que você imagina. O bilhete era curto, mas suficiente para acender uma tempestade em meu peito. Keren sabia do meu passado com Amir. E mesmo assim, me queria como esposa. Voltei para casa com o coração em chamas. A cidade estava viva, pulsante. Barcos cruzavam o Bósforo como sombras líquidas. Os gatos de rua me seguiam como sentinelas silenciosas. E quando atravessei os portões de ferro da casa, havia alguém me esperando na varanda. Keren. Era a primeira vez que eu o via. Alto, impecavelmente vestido com um terno de linho escuro. Os cabelos bem cortados. A barba aparada. Mas seus olhos, os mesmos de Amir. Quentes. Profundos. Devastadores. Ele não sorriu. Nem se apresentou. Apenas estendeu a mão. Precisamos conversar, disse, sua voz rouca, carregada de algo que não consegui decifrar. Seguiu até a biblioteca da casa. Um cômodo que meu pai raramente permitia visitas. Keren conhecia cada canto. Cada livro. Como se tivesse estado ali antes. Você sabe quem eu sou, comecei, tentando manter a firmeza na voz. Mas ela tremia. Você sabe o que houve entre mim e seu irmão. Ele assentiu lentamente. E por isso estou aqui. Fiquei em silêncio. Confusa. Keren se aproximou. Seus olhos ardiam como brasa. Sua presença era elétrica, magnética, como se o ar ao redor dele tivesse mudado de densidade. Amir desapareceu por minha causa. O mundo girou. Ele descobriu algo que não deveria. Foi afastado para protegê-la. Minha respiração falhou. Protegê-la de mim. Um trovão cortou o céu. A chuva caiu pesada sobre os telhados de cerâmica vermelha. Lá fora, a cidade chorava comigo. E naquele instante, percebi. Esse casamento não era apenas uma tradição. Era uma armadilha. Mas para quem? E por quê? Keren estava ali, diante de mim, e tudo nele era silêncio e tempestade. O tipo de homem que carrega sombras nos ombros e nunca desvia o olhar. Aquela sala, a antiga biblioteca da nossa casa, guardiã de segredos familiares, cheirava a couro velho, a madeira encerada, a histórias esquecidas. As cortinas de veludo balançavam suavemente com o vento úmido que vinha do mar de Mármara. Do lado de fora, a cidade seguia sua própria dança. Buzinas distantes, o apito de um navio, vozes abafadas se perdendo nos becos antigos de Fatih. Mas aqui dentro, só existíamos nós dois. E uma verdade que nunca deveria ter sido dita. Amir não fugiu de você, repetiu Keren, como se minhas memórias fossem uma mentira que ele tivesse o dever de apagar. Ele foi afastado. Ele se afastou, para te proteger. De você. De mim. Seus olhos se estreitaram. E do que eu me tornei? Por um momento, o mundo pareceu inclinar-se. Senti meu corpo se arrepiar, como se estivesse escutando uma prece proibida. Keren, por quê? Ele se virou. Caminhou até a lareira apagada. Passou os dedos por um livro grosso encapado em couro verde escuro. Seus ombros estavam tensos, como se carregassem o peso de dois homens, o que ele era, e o que Amir poderia ter sido. Porque nossa família, disse ele, baixo.
Não é o que parece. Meu coração se apertou. Na Turquia, família é tudo. Laços de sangue são sagrados. Lealdade é obrigação. Mas em algumas famílias, o nome vem com um preço. Um legado escuro, silencioso, transmitido de pai para filho, sem jamais ser questionado. Amir descobriu algo. Algo que ameaçava todos nós. Mas ele era fraco. Keren murmurou, e dessa vez havia uma pontada de dor em sua voz. Ele amava demais. Queria fugir com você. Largar tudo. Ele não entendia que isso. Ele apontou ao redor da sala. Isso não se abandona. O que vocês escondem? Keren olhou para mim. Longamente. E naquele olhar havia fogo e gelo, desejo e culpa, amor e raiva. A mesma coisa que sempre se escondeu nesta casa. Acordos. Pactos. Dívidas de honra. A tradição turca de casamentos arranjados não era apenas uma formalidade social. Em famílias como a minha, era um código. Um juramento entre famílias para manter o sangue puro, as alianças vivas e os inimigos distantes. Havia famílias que protegiam esse código com tudo, até com sangue. Você não está se casando comigo por acaso. Keren se aproximou de mim devagar. Está selando uma dívida antiga. Uma promessa feita antes mesmo de você nascer. Meu estômago se revirou. Tudo ao meu redor começou a parecer claustrofóbico. Eu não era uma noiva. Eu era uma moeda de troca. E o que você ganha com isso? Sussurrei. Keren não respondeu. Apenas olhou para mim, como se visse muito mais do que eu mesma enxergava. Seus olhos varreram meu rosto, meus lábios, minhas mãos nervosas, e ali, naquele silêncio, senti algo despertar. Algo perigoso. Algo proibido. Ele não me desejava só como parte do acordo. Ele me queria como mulher. Mas havia ódio ali também. O que aconteceu com Amir? Keren virou o rosto. As sombras pareceram se mover na parede ao lado dele. Você não está pronta para saber. Diga-me mesmo assim. Ele hesitou. O silêncio durou tanto que eu achei que ele fosse se calar. Mas então, ele disse. Ele foi enviado para Erzurum. Exilado por meu pai. Ele desobedeceu. Tentou fugir com você. Tentou quebrar o ciclo. Não conseguiu. Ele ainda está vivo? Keren não respondeu. Mas seus olhos disseram tudo. Sim. Amir vivia. E a ferida em mim reabriu com toda a força. Por que você não me contou isso antes? Por que está se casando comigo se sabe que meu coração nunca deixou de pertencer a ele? Keren sorriu de canto. Um sorriso triste. Frio. Porque o seu coração pode mentir. Mas o seu corpo não mente. Senti o sangue correr para o rosto. Mas não desviei o olhar. Keren era cruel. Mas havia algo mais por trás daquela dureza. Um homem dividido. Rasgado entre lealdade e desejo. Entre tradição e verdade. E se eu fugir? Perguntei, desafiando-o. Você não vai conseguir. Ele deu um passo à frente. Você pode sair pelas portas desta casa, mas Istambul vai engolir você. Por um segundo, quase acreditei. Mas a cidade que me viu nascer também me ensinou a sobreviver. Naquela noite, voltei para meu quarto. A casa inteira parecia escutar meus pensamentos. Cada parede sussurrava nomes, cada escada rangia como um aviso. Minha mãe rezava no andar de baixo, recitando suras do Alcorão como se pudesse afastar demônios com palavras sagradas. Mas os demônios já estavam dentro de nós. Peguei um lenço. O mesmo que Amir havia deixado comigo, anos atrás. Ainda guardava seu perfume, âmbar, incenso, e algo que sempre me lembrava do fim do verão. Fechei os olhos. Vi seu rosto. Seu sorriso. O beijo roubado entre as colunas da mesquita azul. As juras trocadas sob as estrelas de Ortaköy. Amir estava vivo. E eu precisava encontrá-lo. Mas antes, eu precisava enfrentar Keren. No dia seguinte, o sol nascia atrás das cúpulas douradas de Santa Sofia. Os primeiros chamados da oração ecoavam pelos bairros antigos. O cheiro de cimit fresco invadia as ruas estreitas,
e a cidade acordava com o mesmo mistério de sempre. Keren me esperava na frente do portão. Vestia roupas tradicionais, uma jaqueta de lã escura com botões antigos, herança de seu avô. Um motorista nos levaria à cerimônia de compromisso. Você está pronta? Ele perguntou, sem olhar diretamente para mim. Nunca estive. Ótimo. Ele abriu a porta do carro. É assim que se começa um casamento verdadeiro. Enquanto o carro descia pelas margens do Chifre de Ouro, vi a cidade desfilar pela janela. Os pescadores na ponte de Gálata, as crianças jogando futebol nos becos, as vendedoras de pimenta e hortelã. Istambul era viva, caótica, cheia de segredos. Assim como eu. A cerimônia seria na mansão da família Demir, em Bebe, com vista para o Bósforo. Um lugar reservado. Vigiado. Isolado. Com jardins que mais pareciam palácios otomanos abandonados. As mulheres me vestiram com um caftan bordado à mão, em tons de vinho e dourado. Cobrimos os cabelos com véu de seda. Meus olhos foram pintados com cajal escuro. Minhas mãos, cobertas com rena em desenhos de proteção e paixão. Diante de todos, eu seria prometida. Mas algo estava errado. Durante os votos, senti um arrepio percorrer minha espinha. Um frio antigo, como se alguém me observasse. Virei o rosto. E o vi. Entre as colunas do salão, na penumbra. Amir. Vivo. Olhos cravados em mim. Furioso. Quebrado. Magnético. O coração disparou. Quis correr até ele. Gritar. Chorar. Tocar. Mas minhas pernas não obedeceram. Keren percebeu. Seus olhos seguiram os meus. E então, o caos começou. O mundo desabou em um segundo. O salão, antes envolto em silêncio cerimonial, pareceu congelar. As conversas cessaram. O ar ficou pesado. Todos olharam para onde meus olhos estavam presos, para aquele vulto na sombra. Amir. Ele estava ali. Vivo. Real. E completamente mudado. Não era mais o jovem que sussurrava poesia em cafés escondidos, nem o amante que me prometeu o impossível entre as colunas da Mesquita Azul. Seu olhar era duro. Seus traços mais afiados. O rosto, coberto por uma barba rala, carregava marcas, tempo, dor, segredos. Ninguém ousou falar. Mas todos sentiram. Keren deu um passo à frente. Seu corpo ficou tenso. Ele sabia que a presença do irmão ali era uma ruptura. Um desafio. Uma ameaça. Ele não devia estar aqui, disse ele, com a voz baixa, quase rouca. Isso muda tudo. Mas antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, antes mesmo que minha mente compreendesse o que meus olhos viam, Amir desapareceu. Como fumaça. Como um fantasma. O restante da cerimônia continuou em estado de torpor. As palavras eram ditas automaticamente. Sorrisos vazios. A música soava distante, como se tocasse sob a água. Eu mal conseguia manter o corpo ereto. Me sentia em transe. Enquanto os convidados brindavam com taças de chá escuro e raca adocicado, fui conduzida para um quarto reservado no andar de cima, o quarto da noiva. Uma tradição antiga. Um espaço para a mulher prometida se preparar espiritualmente para a nova vida. Mas meu espírito estava em colapso. Sentei no divã coberto por almofadas vermelhas e douradas. Lá fora, o céu começava a se tingir de cinza. As nuvens pesavam sobre o Bósforo, refletindo o turbilhão dentro de mim. Keren entrou. Trancou a porta atrás de si. Seus olhos ardiam. Você viu ele? Não era uma pergunta. Assenti. Não havia mais nada a esconder. Ele não devia ter vindo, murmurou, passando a mão pelos cabelos. Ele está ferrando com tudo. Ele está vivo, Keren. Você escondeu isso de mim. Você me deixou acreditar que ele estava morto. Porque era mais fácil. Porque ele queria assim. Porque você precisava seguir em frente. Levantei de súbito. E me casar com você era a solução? Ele se aproximou. Seus passos eram lentos, mas carregavam tensão. Seus olhos, cravados nos meus,
pareciam lutar contra algo dentro dele. Eu tentei evitar. Juro que tentei. Mas meu pai morreu, e eu herdei tudo. Até os erros. Até a promessa feita por ele. Você era parte desse legado, Lali. Meu nome nos lábios dele soou diferente. Quente. Doloroso. Eu te amava, Lali, disse ele, por fim, num sussurro. Antes mesmo de Amir. Mas ele chegou primeiro. As palavras me atingiram como uma rajada. O quê? Você nunca percebeu? Eu ficava à sombra dele. Sempre. Mas você era como fogo. E ele brincava com fogo. Eu sabia que isso não terminaria bem. Fiquei em silêncio. O quarto parecia encolher ao nosso redor. Keren se aproximou ainda mais. Agora estávamos a poucos centímetros de distância. Ele voltou, e não é mais o mesmo. Ele passou por coisas que você não imagina. E se está aqui agora, não é por você. Como assim? Ele quer vingança. Meu coração deu um pulo. Vingança de quem? De mim. De nossa família. Talvez até, de você. Naquela madrugada, escapei pela varanda. O céu estava escuro, sem lua. Peguei um táxi que descia por Besiktas em direção ao coração antigo da cidade. Pedi que me deixasse na beira do mar. Precisava respirar. Pensar. Caminhei pelas pedras molhadas de Ortaköy. O vento do Bósforo era gelado, salgado, real. Tudo o que eu precisava para me manter desperta. Foi ali que o vi de novo. Amir. Parado sob a ponte, olhando o mar. As luzes da cidade refletidas em seus olhos. Você sempre vem aqui quando quer fugir, disse ele, sem virar. Meus olhos encheram-se de lágrimas. Mas não consegui me mover. Por que voltou? Ele virou lentamente. Seus olhos se encontraram com os meus. E ali, havia um abismo. Porque tudo que eu amava, me foi tirado. E agora eu quero tudo de volta. Dei um passo à frente. Você me deixou. Fui forçado. Não mandou carta. Não mandou notícia. Nada. Eu estava sendo vigiado. Ameaçado. Você não entende, Lali. Eles queriam me matar. Por quê? Porque eu descobri o que nosso casamento significava. Fiquei em silêncio. Não é só um acordo de famílias. Amir deu mais um passo. É um ritual. Um selo. Algo que prende dois nomes com sangue antigo. Há dinheiro envolvido, alianças sujas, negócios com o governo. Seu pai fez um pacto. O seu casamento com Keren é o pagamento. Então por que você está aqui? Ele respirou fundo. Por que eu vim destruir tudo isso? Voltei para casa antes do amanhecer. Meus pés molhados, meu coração em chamas. Keren me esperava na porta. Você esteve com ele. Assenti. Ele suspirou. Ele vai te usar, Lali. Vai usar o amor que você sente por ele como arma. E você está fazendo diferente. Ele se calou. Se você me ama como diz, então me deixe escolher. Keren abaixou os olhos. Pela primeira vez, parecia humano. Frágil. Você acha que eu posso deixar você escolher, e te perder? A escolha nunca foi sua. Nos dias que seguiram, Istambul se tornou um palco. Amir começou a se infiltrar nas empresas da família, revelando documentos secretos, negócios escusos. Jornalistas começaram a aparecer nos portões. A honra da família estava sendo arrastada pela lama. Keren resistia. Em silêncio. Mas eu via. Estava perdendo o controle. E no meio disso tudo, eu. Dividida. Amava Amir. Mas via Keren. Com olhos novos. Vi o homem por trás da armadura. O filho que herdou um império podre. O irmão que carrega culpa. O homem que me amou em silêncio, e agora, em desespero. E no fundo, eu me perguntava: se o amor sobrevive à verdade? Ou se morre com ela? Certa noite, recebi um bilhete. Escrito à mão. Sem assinatura. Me encontre na mesquita de Suleimani. Antes que seja tarde. Fui. O coração batendo como um tambor. Ali, entre as colunas sagradas da mesquita, sob o olhar das cúpulas que viram séculos de história,
Amir me esperava. Vamos fugir hoje. Agora. Não posso. Você ainda me ama. Sim. Então por quê? Porque amar não é mais suficiente. Ele tentou me beijar. Mas eu virei o rosto. Não era como antes. Algo havia mudado. E quando saí da mesquita, vi Keren. Parado na escadaria. Encharcado de chuva. Esperando. Apenas esperando. Você me escolheu? Ele perguntou. Demorei. Mas disse. Não. Eu escolhi a mim mesma. Keren sorriu. Triste. Isso já é mais do que qualquer mulher da nossa linhagem conseguiu. Eu não quero ser prometida. Então seja desejada. E ele me puxou. Com força. Com fome. Com tudo que ficou contido por anos. Nos beijamos ali mesmo. Sob a chuva. Diante do passado. Diante do erro. E naquele instante, Amir partiu. Para sempre. A chuva caía como um véu sobre Istambul. Lavava as ruas de pedra, os telhados vermelhos, os sussurros deixados pelos séculos. Molhava as mesquitas, os barcos no Bósforo, os fantasmas da cidade. E, ali, entre as escadarias da mesquita Suleimani e o fim de um beijo, minha vida dividiu-se em duas. Antes de Keren. Depois de Keren. Naquela noite, não voltei para casa. Fugi com ele. Mas não fugi da cidade. Fugi do silêncio. Das mentiras. De tudo que eu já fui. Para descobrir quem eu era agora. Keren me levou para seu refúgio secreto. Uma casa antiga, escondida entre oliveiras e colinas, nas margens tranquilas do bairro de Arnavutoi. Lá, o ar era mais leve. As ruas, silenciosas. Não havia câmeras. Nem olhos. Nem heranças. A casa era simples, mas viva. Tinha livros empilhados, tapetes gastos, cortinas que dançavam com o vento vindo do mar. E uma varanda com vista para o Bósforo, onde o tempo parecia pausar a respiração. Esta casa era da minha mãe, ele disse, enquanto tirava o casaco molhado. Ela me trazia aqui quando queria esquecer quem era. Você também quer esquecer? Não. Eu quero começar de novo. Fiquei em silêncio. As palavras ainda pesavam. Meu corpo ainda ardia. Você me escolheu, ele disse, por fim. Eu escolhi a mim. Mas, ainda estou aqui. Ele se aproximou. Devagar. Como se temesse quebrar algo. E o que fazemos agora? Suspirei. Vivemos. Um dia de cada vez. Ele tocou meu rosto com os dedos. Quentes. Firmes. Seus olhos nos meus, pela primeira vez, sem armadura. Você está tremendo, disse ele. Eu não sei o que vem depois. Eu também não. Mas naquele instante, o depois não importava. Ficamos ali, por dias. Escondidos. Longe dos jornais, das obrigações, da família. Vivíamos entre o café da manhã com pão fresco e queijo feta, risadas abafadas, livros lidos ao sol, e noites silenciosas onde o desejo tomava conta de tudo. Keren me fazia chá de maçã com canela ao entardecer. Tocava o instrumento que sua avó lhe ensinara. Falava sobre sonhos que nunca confessou a ninguém. Sobre a infância dele e de Amir, e de como o amor deles sempre foi uma guerra silenciosa. Eu sempre fui o filho que ficou, que carregou a cruz. Ele era o vento, disse Keren, uma noite, enquanto seus dedos deslizavam pelas minhas costas nuas. Você foi o fogo que ele quis aprisionar, e eu, o que quis te libertar. As palavras queimaram, mas de um jeito doce. Eu olhava para ele, e não via mais o herdeiro, o homem frio, o noivo imposto. Via um homem que chorava à noite, que me tocava como quem pede perdão, que fazia amor como quem tenta reconstruir um lar. E o mais estranho era, eu deixava. Mas o passado não morre tão fácil em Istambul. A cidade sussurra. Sempre sussurra. Em uma manhã nublada, enquanto passeávamos entre os pescadores na beira do mar, vi o nome dele nos jornais. Keren Demir, acusado de acobertar lavagem de dinheiro da antiga geração de sua família. O império estava ruindo.
As mentiras estavam saindo à luz. E Amir estava por trás da cortina. Eu senti o coração pesar. Você sabia? Perguntei, quando voltamos para casa. Keren assentiu. Era questão de tempo. E você não vai fazer nada? Não. Porque pela primeira vez, estou livre. Livre para ser destruído. Livre para não mentir. Ele olhou para mim. E você, Lali? Está pronta para amar um homem quebrado? Só se ele for real. Ele sorriu. E então me beijou com uma calma que me fez chorar. Naquela noite, fizemos amor como se o mundo estivesse acabando. Com os lençóis amarrotados, o incenso aceso, as janelas abertas. A lua cheia entrando pelo vidro. E as promessas, sussurradas entre pausas de respiração e gemidos. Keren me conhecia. Cada curva. Cada cicatriz. Cada medo escondido atrás dos olhos. E eu desvendava nele o menino perdido que só queria ser visto. Não havia mais regras. Só nós dois. Nus de alma e carne. Promete que vai ficar, ele sussurrou, com a testa colada à minha. Só se me prometer que não vai mais se esconder. E assim, selamos o que não foi imposto. Um amor que começou errado. Mas agora, talvez pudesse ser certo. Mas Istambul não perdoa. Na manhã seguinte, um carro preto apareceu na estrada. Silencioso. Lento. Keren observou da janela. Eles vieram. Quem? Os homens do conselho. Os que guardam a linhagem. Eles não aceitam deserções. O que vão fazer? Ele me olhou, e seus olhos diziam tudo. Me levar. Então vamos fugir. Ele tocou meu rosto. Não. Eu não corro mais. Mas você sim. Agora você corre. Eu não vou te deixar. Vai. E vai viver. Por nós dois, se for preciso. Beijei ele como quem tenta parar o tempo. Mas o tempo não para. Naquela tarde, Keren foi levado. Silenciosamente. Sem algemas. Com a cabeça erguida. E eu, me escondi. Passei meses longe. Em Izmir. Depois na Grécia. Trabalhei em cafeterias. Vendi pulseiras no mercado. Escrevi cartas que nunca enviei. Mas cada noite, sonhava com ele. Com seu cheiro. Seu toque. Sua voz dizendo meu nome ao entardecer. E então, um dia, recebi um envelope. Selado com cera. Sem nome. Sem data. Dentro, uma única frase. Volte para casa. O jardim floresceu. Voltei para Istambul. A cidade era a mesma, mas o ar estava diferente. O Império Demir havia caído. As empresas vendidas. Os jornais, em silêncio. Amir havia desaparecido outra vez. E a casa em Arnavutoi estava aberta. Lá dentro, ele me esperava. Com flores nas mãos. E um anel feito à mão, com um pedaço de cerâmica azul da Mesquita Azul. Não posso te prometer paz, ele disse. Nem quero. Só quero verdade. Ele ajoelhou. Então, fica. Respirei fundo. E disse. Fico. O silêncio da casa em Arnavutoi era quase sagrado. Não o tipo de silêncio vazio, mas um silêncio denso. Feito de reconciliação e memórias. Feito de promessas que sobreviveram ao tempo e ao sangue. Keren estava diante de mim. De joelhos. Com o anel entre os dedos. E a tempestade que sempre o acompanhava, agora repousava em seus olhos. Não havia mais máscaras. Não havia mais passado entre nós. Apenas a nós. Fico, repeti. E minha voz quebrou como uma oração antiga. Um sussurro que selava tudo. Ele deslizou o anel em meu dedo com mãos trêmulas, quase reverentes. E então me puxou para perto. Você voltou mesmo. Eu nunca fui embora de verdade. Nos dias que seguiram, reconstruímos a casa com gestos pequenos. Cortinas novas. Paredes lavadas. Almofadas com tecidos comprados no mercado de Kadk, onde os velhos ainda chamavam as jovens de Guzeli com olhos marejados de nostalgia. Keren cozinhava para mim à noite, receitas da mãe dele, dolman com arroz aromático, cordeiro assado com alecrim, iogurte com hortelã.
E toda manhã, ele me deixava flores na cama. Nunca compradas. Sempre colhidas. Do próprio jardim que ele jurava ter feito crescer por mim. Mas havia algo no ar. Algo com suspenso. Keren sorria, mas por dentro, ele ainda carregava os cacos de um império que não pediu para herdar. Às vezes, acordava gritando. Suado. Com o nome de Amir nos lábios. Eu fingia não ouvir. E ele fingia que não lembrava. Uma tarde, estávamos no terraço. O Bósforo brilhava sob o sol poente, e as gaivotas circulavam no céu como se dançassem para nós. Keren lia um livro antigo. Eu desenhava. E então, um envelope chegou. De novo, sem nome. Sem remetente. Apenas selado com o mesmo símbolo antigo da família Demir, uma lua cortada por uma espada. Keren não abriu. Apenas segurou o envelope por minutos longos demais. Seu maxilar se contraiu. E então ele disse, sem me olhar. Eles querem me ver. Quem? O conselho. Aquela palavra ainda me causava calafrios. O conselho da família Demir não era oficial. Não era legal. Era uma herança sombria, um círculo fechado de homens que comandavam as decisões por trás dos contratos, dos casamentos, das fortunas. Guardavam tradições antigas e os pecados enterrados junto com elas. Você vai. Ele fechou o livro. Tenho que ir. Pela última vez. Promete que volta. Só se você prometer que não me espera acordada. Ele tentou sorrir. Mas não conseguiu. Naquela noite, Keren saiu. Vestia preto. Da cabeça aos pés. Sem relógio. Sem telefone. Apenas com o envelope no bolso. E o olhar de quem talvez não voltasse. Fiquei sentada no chão da varanda. O vento balançava as cortinas. A cidade estava distante. E dentro de mim, um silêncio começava a gritar. As horas passaram. O relógio marcava 2h13 da madrugada quando ouvi o som. 3 batidas na porta. Fui até lá. Coração disparado. A pele arrepiada. Abri. Mas não era Keren. Era um homem. Alto. Pálido. De terno. Com olhos que não tinham alma. Você é Lali Yumais. Assenti. Ele entregou uma carta dobrada. Sem palavras. Sem explicações. E partiu. A carta estava manchada de sangue seco. Pequenas gotas, como advertências. Abri com mãos trêmulas. Ele fez a escolha errada. Agora pagará o preço. Se o amor dele for real, sobreviverá. Nada mais. Nada assinado. Só aquilo. O desespero me arrancou do chão. Corri pela casa, peguei minha bolsa, chaves, telefone. Chamei um táxi. Pedi para me levar ao velho casarão da família Demir, em Bebe. Aquele onde tudo havia começado. Onde juraram me casar. Onde eu fui prometida. Onde Amir me traiu. E Keren me amou. O casarão estava apagado. Mas a porta dos fundos, entreaberta. Entrei. As paredes estavam cobertas com panos brancos. O ar tinha cheiro de poeira e madeira antiga. E um silêncio que fazia os ossos doerem. Keren? Sussurrei. Nada. Continuei andando. Escutei passos no andar de cima. Subi. Cada degrau rangia como se carregasse pecados de gerações. E ali, no antigo salão de reuniões da família, encontrei ele. Keren. Sentado numa cadeira antiga. De cabeça baixa. Com as mãos atadas. E sangue escorrendo dos lábios. Corri até ele. Keren. Pelo amor de Deus. Ele tentou sorrir. Você não devia ter vindo. Cala a boca. Comecei a soltar os nós. Mas antes que terminasse, ouvi outra voz. Tarde demais, Lali. Me virei. Amir. Sim. Outra vez. Vivo. Mais magro. Mais sombrio. Com o revólver na mão. Ele destruiu nossa linhagem. Traiu o sangue. Abriu mão do trono. Amir caminhava devagar. E tudo, por você. O que você vai fazer? O que foi escrito desde o início. Você me amava, Amir. Não faça isso. Eu amava a versão de você que ainda acreditava em nós.
Ele apontou a arma para o próprio irmão. Mas antes que pudesse apertar o gatilho, Keren falou: Atira! Eu gritei: Não! Mas Amir hesitou. A mão tremia. Você tirou tudo de mim. Então me mata, disse Keren. Mas saiba que, mesmo morto, ela ainda vai me amar. Silêncio. E então? Amir abaixou a arma. Deixou-a cair no chão. Olhou para mim. Escolha. Já escolhi, sussurrei. Amir saiu, sem olhar para trás. E eu desatei o último nó. Keren caiu nos meus braços. Fraco. Ferido. Mas vivo. Naquela noite, levamos o amor de volta para casa. Banhei suas feridas com água de rosas. Dei-lhe de beber. Segurei sua mão. E quando o sol nasceu sobre o Bósforo, ele disse: Ainda me quer? Respondi com um beijo. E ele fechou os olhos. Com um sorriso. Com paz. Nos meses seguintes, reconstruímos o que sobrou. Abrimos uma pequena livraria no centro de Istambul, com café e livros de poesia. As pessoas vinham e diziam que ali havia magia, que o ar era diferente, que o amor ali era real. Talvez fosse. Keren nunca mais falou de Amir. E eu nunca mais perguntei. Mas às vezes, vejo sombras no olhar dele. Fantasmas antigos. E então eu o abraço. E sussurro. Estamos aqui. Estamos vivos. E isso, já é tudo. Mas na última página do último livro que ele leu para mim, encontrei uma anotação. Uma frase. Escrita à mão. Mesmo na escuridão, te escolheria de novo. Em cada vida. Em cada dor. Em cada renascimento. Assinada com uma única letra. K. A livraria se tornou nosso mundo. Nosso refúgio. Um espaço pequeno, cercado de paredes de pedra, com janelas que recebiam o sol dourado do fim da tarde. Estava escondida numa viela charmosa de Ciangir, onde gatos dormem nas calçadas e os sinos das bicicletas ecoam entre cafés e árvores de magnólia. Ali, as pessoas vinham pelo silêncio, pela poesia, pelo cheiro de papel antigo e café turco feito na areia quente. Mas ficavam, pela sensação de estar fora do tempo. Era o que sempre diziam. Aqui, tudo parece flutuar, dizia uma senhora, que vinha todas as quintas para ler Rumi e deixar flores no balcão. Talvez porque a dor não tivesse paredes ali dentro. Só janelas. E nós, nos reconstruíamos devagar. Keren ainda mancava um pouco. As feridas externas cicatrizaram. As internas, nem tanto. À noite, ele andava pela casa em silêncio. Parava diante do espelho antigo no corredor. Ficava ali, olhando para o próprio reflexo, como se tentasse reconhecer quem havia se tornado. Certa noite, cheguei por trás e o abracei. Você ainda está tentando se perdoar? Ele assentiu, sem falar. Eu deixei você quase morrer. E agora você me deixa viver, sussurrei. Ele virou-se. E naquele momento, houve algo em seu olhar, algo que não via há tempos. Fome. Mas não de vingança. De vida. Naquela noite, ele me amou diferente. Como se quisesse apagar tudo que nos doeu. Me despiu com lentidão, como quem revela um segredo. Tocou cada parte de mim como quem lê uma carta antiga. E quando me olhou nos olhos, já dentro de mim, disse: Eu não quero mais carregar o nome Demir. Então seja só meu, respondi, entre gemidos e tremores. E naquele instante, Keren morreu. E renasceu. Nos dias seguintes, ele passou a assinar com um nome novo nos documentos da livraria. Keren e o mais. Meu sobrenome. Eles ainda vão vir atrás, eu disse, certa manhã, observando ele carimbar caixas de livros. Então que venham. Agora eu sei quem sou. E quem é? Ele sorriu. O homem que você salvou ou de mim mesmo. Mas paz em Istambul é sempre temporária. O passado não sabe morrer sem fazer barulho. Uma tarde, um jovem entrou na livraria. Cabelos pretos, olhos de âmbar, pele bronzeada. Um rosto que me pareceu conhecido demais. Ele caminhou entre as estantes. Pegou um exemplar de um livro de contos sufis.
E, ao pagar, olhou diretamente para mim. Você é Lali mais? Assenti, confusa. Este livro era o favorito do meu pai. Ele disse, com voz grave. Ele dizia que só um coração em chamas entende o silêncio entre as palavras. Sorri, gentilmente. Seu pai tem bom gosto. Tinha. Parei. Ele morreu. O jovem sorriu, melancólico. Desapareceu. Há 3 meses. Fiquei imóvel. E o nome dele era. O jovem me estendeu a mão. Me chamo Denis. Denis Amir Demir. O mundo girou. Sou filho do seu primeiro amor, ele completou. Keren apareceu segundos depois, atraído pelo silêncio tenso na livraria. Ele olhou para o rapaz, depois para mim. E viu tudo. Denis olhou para ele com um respeito curioso. Então, você é o homem que venceu meu pai. Keren não disse nada. Apenas assentiu, tenso. Não vim buscar vingança, Denis disse. Vim buscar respostas. Ele te mandou? Não. Eu vim por mim mesmo. Porque quero entender por que meu pai desapareceu. Porque ele falava da senhora todas as noites antes de dormir. Porque havia tanta dor e tanta ternura quando ele dizia seu nome. Eu me sentei. As pernas falhavam. Ele ainda te amava, Denis completou. Mesmo depois de tudo. Naquela noite, o passado voltou para a cama conosco. Keren me segurava com força, mas havia algo no silêncio dele que doía. Está tudo bem? Perguntei. Ele demorou a responder. Ele teve um filho, Lali. E isso te assusta? Me assusta saber que ele nunca te esqueceu. Nem eu. Mas isso não significa que eu ainda o amo. Keren virou para mim. Os olhos vermelhos. E se você o visse hoje? O que faria? Respirei fundo. Eu escolheria você. De novo. Mesmo que doesse. Mesmo que eu tremesse inteira por dentro. Porque agora, você é o amor da minha vida. Ele foi o amor de uma vida que eu não quero mais viver. Nos dias que se seguiram, Denis começou a aparecer com frequência. Trazia flores para mim e perguntas afiadas para Keren. Mas algo nele era diferente. Ele não tinha o veneno do pai. Tinha sede, mas não ódio. E isso amolecia Keren aos poucos. Ele não é o Amir, ele me disse, um fim de tarde. Mas carrega o fogo dele. Talvez até mais puro. Você tem medo que ele te destrua? Tenho medo de não saber perdoar ele por ser inocente. Certa noite, encontramos Denis sentado na varanda da livraria. Ele segurava um caderno. Antigo. Gasto. Na capa, um símbolo que me fez estremecer. A lua cortada pela espada. Encontrei isso entre as coisas do meu pai, ele disse. Parece um diário. Abri. Era a letra de Amir. Linhas tortas. Páginas rasuradas. Mas uma escrita, profundamente humana. Lemos juntos. Em silêncio. Ali, Amir falava de tudo. Do amor por mim. Do ódio por Keren. Do medo de destruir o que restava de sua alma. E na última página, havia uma frase. Se eu desaparecer, não me procurem. Alguns homens nascem para amar, outros, para arder. Eu ardi. E agora, espero que alguém consiga florescer nas cinzas que deixei. Fechei o diário. E Keren, pela primeira vez, chorou. Mas não por dor. Por libertação. E Denis apenas assentiu. Meu pai morreu dentro de si muito antes de sumir, ele disse. Agora, talvez, ele finalmente esteja em paz. Na manhã seguinte, Denis se despediu. Não vou ficar. Este lugar pertence a vocês. Mas se um dia tiverem um filho, contem para ele quem foi Amir. Não o vilão. Nem o herói. Apenas o homem partido. Nos abraçamos. Keren lhe deu um livro de presente. E antes de partir, Denis olhou para nós e disse. Vocês são a história que meu pai tentou viver, mas não conseguiu. Façam valer. E então ele se foi. Como o pai. Mas sem deixar escuridão. Naquela noite, voltamos ao terraço. Keren segurava minha mão. E o silêncio entre nós era finalmente leve. Estamos livres agora?
Acho que nunca seremos completamente. Mas estamos juntos. E isso é quase o mesmo que liberdade. E se o passado voltar? A gente ama mais forte. E ele não aguenta. A cidade seguia viva. Os barcos cortavam o Bósforo. As mesquitas chamavam para a oração. E as pessoas continuavam buscando paz onde a dor parecia ter fincado raízes. Mas ali, naquela pequena livraria, escondida entre flores e livros, nós florescíamos. Juntos. Entre as cinzas do que um dia quase nos destruiu. As semanas passaram como folhas arrastadas pelo vento. Istambul florescia. A primavera subia pelas janelas, invadia os cafés, preenchia os corredores da livraria com o perfume doce das tilhas e o som distante dos azãs ao amanhecer. E ali, entre livros e respirações tranquilas, o nosso amor parecia finalmente ter encontrado repouso. Keren sorria mais. Dormia melhor. Tocava-o toda manhã, enquanto eu abria a loja e deixava água fresca para os gatos da rua. Parece que o tempo nos deu trégua, ele disse, certa vez, com uma xícara de chá entre as mãos. Ou talvez seja o amor que, quando é verdadeiro, dobra o tempo ao redor dele, respondi. Ele me olhou como se nunca tivesse me visto antes. E sussurrou. Casa comigo. Mas dessa vez, sem fuga. Fiquei imóvel. Você já me pediu uma vez. Aquilo foi um grito de desespero. Dessa vez, é um sussurro de certeza. Fechei os olhos. E disse. Sim. Marcamos o casamento para o final do verão. Nada grande. Nada tradicional. Apenas nós. E a cidade como testemunha. Escolhemos uma casa de chá abandonada em Buiucada, uma das Ilhas dos Príncipes, onde os carros não entram, onde o tempo caminha a pé. Fiz meu vestido com uma costureira cega que dizia enxergar a alma de cada mulher que vestia. E Keren escreveu seus próprios votos numa caligrafia que tremia de emoção. As flores seriam jasmins. O anel, o mesmo, com cerâmica da mesquita azul. E o altar, uma varanda virada para o mar. Estávamos prontos. Pela primeira vez, realmente prontos. Mas foi na véspera do casamento que o telefone tocou. Tarde da noite. O som cortando o silêncio da livraria como uma lâmina. Keren atendeu. Alô? Silêncio do outro lado. Depois, uma respiração. Então uma voz. Baixa. Roubada. Quase um eco de um sonho antigo. Keren. Ele empalideceu. Não pode ser. A voz repetiu. Está na hora da verdade. Só você pode terminar o que começamos. Amir. Mas a linha caiu. Eu o encontrei sentado no chão. A xícara quebrada ao lado. A mão trêmula. O olhar perdido em algum ponto que eu não alcançava. Foi ele disse. Eu sei que foi ele. A voz é a mesma. Ele está morto, Keren. Ou quer que pensemos isso? Sentei ao lado dele. Vai atrás. Eu preciso. E se for uma armadilha? Ele me olhou. E a dor nos olhos dele era quase uma súplica. E se for um pedido de socorro? Na manhã seguinte, pegamos um barco até a costa sul de Buiucada. Keren tinha recebido uma localização. Um antigo monastério abandonado, onde, segundo a mensagem, as últimas palavras da linhagem seriam ditas. Chegamos quando o céu começava a desbotar. O lugar era de pedra, encoberto por eras e silêncio. As janelas, quebradas. O ar, denso como o passado. Tem certeza disso? Nunca tive tanta. Entramos. O cheiro de umidade e tempo era sufocante. E cada passo ecoava como um lamento antigo. Então, o vimos. Sentado no altar em ruínas. Envelhecido. Magro. Mas vivo. Amir. Keren parou. O sangue deixou seu rosto. E o tempo congelou entre nós. Você. Ele sussurrou. Amir levantou-se. Devagar. Como quem retorna do túmulo. Sabia que viria. Sempre vem. Por que agora? Porque morri para o mundo, mas não para mim mesmo. Ele olhou para mim. Lale. Minha pele arrepiou. Você está prestes a casar. E eu, a desaparecer de vez.
Keren deu um passo à frente. Então por que nos chamar? Por que mentir? Porque há algo que vocês não sabem. Algo que pode mudar tudo. O silêncio durou segundos longos demais. O que escondeu? Perguntei, por fim. Amir olhou para baixo. Keren, o império nunca foi teu por direito. Keren franziu a testa. Como assim? A herança. O nome. O título. Tudo isso era dela. Ele apontou para mim. Lali, você é filha de Ayla Demir. Minha tia. Que fugiu, anos atrás, grávida. Com um homem pobre, que nunca aceitariam. Meu coração parou. O quê? Seu pai adotivo, não era seu pai. Você sempre pertenceu a essa linhagem. Mas longe das mentiras. Keren caiu de joelhos. Isso muda tudo. Amir assentiu. Ela é a herdeira legítima. A verdadeira. Por que contar agora? Amir olhou para o céu pela janela quebrada. Porque estou morrendo. E quero que o fim seja verdade. Saímos do monastério em silêncio. O vento cortava o rosto. O mundo parecia inclinar-se. Na praia, sentamos juntos. Keren, de um lado. Eu, do outro. As ondas quebrando entre nós. Você é uma Demir, ele disse. E você? Ainda me quer? Ele não respondeu. Mas se aproximou. E deitou a cabeça no meu colo. Agora, você é tudo o que sobrou de luz nesse nome. E sim, agora eu te quero mais do que nunca. Voltamos para a ilha com o céu já escuro. E na manhã seguinte, nos casamos. Sem convidados. Sem promessas vazias. Apenas votos. Reais. Sinceros. Dolorosos. Keren disse. Te escolho com os olhos abertos. Mesmo sabendo quem você é. Mesmo sabendo de onde veio. E principalmente, por tudo o que suportou. E eu disse. Te escolho com o coração inteiro. E se o passado quiser nos destruir, que venha. Estaremos de mãos dadas. O beijo foi lento. Quente. Salgado de lágrimas. E quando a música começou a tocar, dançamos na varanda de madeira, com os pés descalços, com o mar sussurrando abaixo, e o céu tingido de rosa. Por fim, éramos um só. Não por imposição. Não por tradição. Mas por escolha. Pela escolha mais difícil de todas. A de amar, mesmo depois da dor. A lua cheia subia sobre o mar de Mármara como um véu branco cobrindo o mundo. Na varanda da casa embuiucada, estávamos sentados. Mãos entrelaçadas. Olhos abertos. Corações lentos. O casamento havia passado como um sonho cálido. Sem ostentação. Sem plateia. Mas com tanta verdade, que doía nos ossos. Keren me olhava como se ainda não acreditasse. Como se, a qualquer momento, tudo pudesse desaparecer. E talvez, pudesse mesmo. Porque fantasmas não pedem licença para voltar. Foi 3 dias depois. Estávamos reabrindo a livraria. A primeira manhã como marido e mulher. O sol entrava oblíquo pela janela, desenhando linhas douradas sobre os livros. Eu ajeitava as flores no balcão. Keren preparava café. Então, uma sombra atravessou a porta. Não uma pessoa. Uma presença. Forte. Escura. Familiar. O som de passos pesados no chão de madeira. Um perfume antigo. Tabaco. Couro. Chuva. Ergui os olhos. E vi. Amir. Mas algo nele estava diferente. O olhar não era mais de quem queria vingança. Era de alguém que já havia deixado tudo para trás. Achei que tivesse ido embora, murmurei. Fui. Mas voltei. Só por hoje. Keren apareceu. Seu rosto ficou tenso. Mas não houve raiva. Apenas um silêncio, de aceitação. O que você quer agora? Amir caminhou devagar pela livraria. Tocou os livros. Leu os títulos. Suspirou como quem toca lembranças. Vim para me despedir. De vocês. De mim. Eu engoli em seco. O que vai fazer? Ele sorriu, com amargura. Sumir de vez. Mas antes, precisava devolver uma coisa. E então, estendeu a mão. Dentro dela, um colar. Antigo.
de prata envelhecida, com um pequeno medalhão. Era da sua mãe, Lali. A única coisa que ela deixou quando fugiu. Eu guardei todos esses anos. Peguei com mãos trêmulas. Por quê? Porque eu a amava. De verdade. Muito antes de amar você. Keren deu um passo à frente. E agora? Amir olhou para ele. Com um tipo de respeito que nunca existiu antes. Agora é sua vez de proteger o nome que você escolheu. Não o dos Demir, mas o da mulher que te salvou. E que também me salvou. Antes que partisse, Amir nos olhou mais uma vez. Um último pedido. Qualquer coisa, disse eu. Ele caminhou até a estante. Puxou um livro. Era um volume de poemas de Rumi. A mesma edição que Denise havia levado. Leiam isto juntos. No último capítulo. Lá, está tudo o que preciso dizer. E então, ele se foi. Sem barulho. Sem adeus. Como a brisa que passa entre as janelas e leva embora o que não deve mais ficar. Naquela noite, abrimos o livro. Sentamos na varanda, com os pés no chão de madeira quente. Keren folheou até a última página. E então, juntos, lemos. Existem almas que não pertencem a uma só vida. Elas se reencontram através do tempo, da morte, da dor. E mesmo quando se escolhem tarde demais. Ainda assim, o amor é verdadeiro. Perdoem meu silêncio. Ele foi minha única forma de amar sem destruir. Que o que existe entre vocês seja mais forte do que qualquer sombra que eu tenha deixado. Assinado, A. Keren fechou o livro. Em silêncio. Lágrimas corriam por seu rosto. E pelas minhas também. Mas não eram de dor. Eram de alívio. De libertação. Dias viraram semanas. E tudo se aquietou. A livraria prosperava. O nome e o mais era agora conhecido. Não como herdeiro de impérios, mas como construtor de paz. E numa manhã de outubro, eu descobri. Estou grávida, sussurrei, enquanto ele me cobria de beijos na cozinha. Keren ficou em choque. Depois caiu de joelhos. E chorou. Vamos chamar de Amir, se for menino? Não. Vamos chamá-lo de Denise. Porque ele foi o sopro de luz que o passado nos deixou. Ele assentiu. E me abraçou com tanta força, que tudo ao redor pareceu desaparecer. Meses depois, nosso filho nasceu. Com olhos de âmbar. E um choro forte, como se soubesse tudo o que tivemos que sobreviver para que ele chegasse. Keren o segurou nos braços. E disse: agora, somos eternos. Hoje, escrevo estas palavras sentada na varanda. Nos pés, Denise dorme enrolado em mantas. Ao longe, o som dos barcos. E o chamado da mesquita. Keren está ao meu lado. Mais homem. Mais leve. Mais meu. E tudo que vivemos. Tudo que perdemos. Tudo que suportamos. Fez sentido. Porque o amor não é a ausência da dor. É a escolha de permanecer mesmo quando dói. E nós escolhemos. Sempre escolhemos. Mesmo nas sombras. Mesmo entre as ruínas. Mesmo contra tudo. E vencemos.